Oi, chegamos aqui para continuar o início do capítulo 3 de Êxodo e hoje vamos trabalhar em cima do versículo 5 e alguns versículos pós-versículo 5. Então, vamos. Tais assim, versículo 5 do capítulo 3. E disse, não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esse versículo ele é muito revelador para nós, mulheres negras, para você que acompanha o nosso canal, quando se fala em liberdade espiritual. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele te aceita do jeito que você tá, né? Com a roupa que você tá, da forma que você se achega a Deus. Ele te ama, Ele não vê o exterior, o externo, Ele vê o que está dentro. E eu creio que Deus ele é tão maravilhoso que, da forma que você está me vendo aqui, se você falar, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero agora que Ele entre na minha casa, que Ele renove a minha vida, que Ele mude a minha história. Se você tem fé para falar isso, você já tá salvo, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele escuta o que você fala. Deus escuta o que você fala, Deus escuta o que eu falo. Você crê? E Ele é assim, mas do jeito que Deus é maravilhoso, as pessoas têm uma falsa noção da graça de Deus. Acha que só porque Deus ele nos ama, Ele aceita tudo que vem da gente. Eu gosto de comparar Deus como uma mãe. Se você é mãe, você sabe que você ama o seu filho. Quando aquela criança nasce com ela um sentimento dentro de você, que você quer cuidar daquele filho, você não quer que nenhum mal chegue perto daquele filho. Se você pudesse, você daria vida por aquele filho. E eu já vi casos de mãe que literalmente deram uma vida pelo filho, porque o amor de mãe é um amor imensurável. Mas não é porque a mãe ama aquele filho de forma imensurável que ela aceita tudo que vem do filho. Quando o filho ele tá andando com amizades que ela vê que vai levar ele para o mundo das drogas, ou para a prostituição, ou para um vício, ou para algo que vai desequilibrar o seu emocional, a sua mente, aquela mãe, por mais que o ame, ela vai chamar o menino no canto e vai falar, olha, vou te dar uma chincha. Se você não dá com fulano, já era pra você. Chegar em casa a gente vai conversar. Não é verdade? Eu comparo Deus como essa mãe. Ele nos ama da forma que somos, porque somos seus filhos, mas Ele quer o melhor para nós. E por querer o melhor para nós, Ele não aceita tudo o que nós apresentamos para Ele. Ele exige de nós que a gente deixe para trás coisas que nos afastam de Deus. De repente, o que te afasta de Deus é a idolatria. E quando se fala em idolatria, as pessoas pensam que é só adorar e se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no altar do seu coração que não é Deus. Por exemplo, se você gosta muito de um prato de comida, e se você fala assim, se eu não comer eu morro, isso aqui é mais importante para mim do que tudo. Por exemplo, o chocolate, eu sou doente por chocolate, e Deus me pediu chocolate um dia desse, e às vezes eu tô num canto assim, tendo abstinência de chocolate. Eu tava idolatrando o chocolate, mas de repente pode ser um relacionamento. É o seu namorado, se ele fala algo pra você e você não gosta, você se acaba em chorar, já pensa assim, se ele me deixar eu vou morrer, sem esse homem eu não vivo. Olha a idolatria aí. Pode ser uma amizade, aquela amizade que já tá te fazendo mal faz dias, que fala com você de forma amigável, mas quando você não tá por perto, é a tesourada que rola, mas você não consegue saltar dessa amizade. Tá uma idolatria aí. Idolatria é quando você coloca um time de futebol no lugar de Deus. Tudo é mais importante do que Deus. Isso é idolatria, né?
Tem um livro que depois eu vou trazer para vocês, que é Falsos Deuses, que fala sobre o pecado da idolatria, que a gente pensa que é algo muito sutil, que é algo muito estrondoso, mas a idolatria é algo muito sutil que está no nosso dia a dia. E a gente às vezes é idólatra sem se dar conta. Às vezes é uma religião que é a tua idolatria, né? Tá no lugar de Deus. E é um amor, enfim, tem tantas coisas que podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E Deus, como eu falava no início, Ele te ama como uma mãe. Mas se Ele vê que tem algo que vai te afastar dele, Ele vai pedir para que você tire isso da sua vida. Porque Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que se pedir isso para você, vai doer agora, mas no futuro, ou até mesmo no presente, no agora, Ele te dá algo muito melhor do que aquilo que você teve coragem de soltar, teve coragem de tirar da sua vida. Quando Moisés se aproxima aqui, Deus fala assim, ó: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O que você precisa tirar da sua vida para que você se achegue a Deus? Essa série sobre libertação espiritual tem muito sobre isso, né? Sobre falar não e sobre tirar coisas da sua vida. E é um pouco o inverso, porque o que o mundo prega, o que a rede social prega, é que você tem que sempre ter mais, sempre ter mais. Se você tem um emprego, é bom ter dois. Se você tem um namorado, é bom ter dois. Melhor ter dois do que um. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Sempre fala que você tem que trazer mais para a sua vida. Mas a proposta de Deus é exatamente o oposto. É que você tire da sua vida. Tire tudo aquilo que está te afastando do Santo dos Santos. Tudo aquilo que está te afastando de se aproximar de Deus. E por que Deus quer que você tire essas coisas? Aqui no capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, Deus fala que Ele ouviu o clamor do povo de Israel, que estava ali sendo escravizado com altas cargas, e Ele queria livrar aquele povo daquela escravidão. Mas para que Ele tirasse aquele povo da escravidão, Ele precisava que o líder, que no caso Moisés, e o próprio povo também, tirasse do meio dele tudo aquilo que impedia Deus de estar do lado deles. É como se você chegasse para visitar alguém na casa dela e a pessoa falasse: olha, eu quero te receber, mas a minha casa está bagunçada. Aí você falasse: tudo bem, eu vou ficar aqui na porta, quando você terminar de arrumar eu entro, porque da forma que tá também eu não quero entrar nessa casa bagunçada. É Deus assim, nessa parte da história de Moisés, na parte dessa sua história. A sua casa está bagunçada. Deus, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer fazer morada, Ele quer te ajudar a mudar a sua vida, a mudar a sua história. Mas essa casa bagunçada está tão suja, tem comida no chão, tem mosca por todos os lados, baratas, tem rato que parece um ser humano de tão grande que é, tem teias de aranha, tem tanta poeira. É uma casa que não dá para morar porque tem tanta coisa, tanto entulho, que a visita não está conseguindo entrar. Ela pode até entrar, mas quem vai se sentir confortável num ambiente assim? Quem que vai querer morar num lugar assim, todo sujo, todo nojento? Deus, ele falou: Moisés, olha, tira essa sandália, porque o lugar onde você está é santo. E a sandália de Moisés é uma sandália que representa tudo aquilo que a gente tem que deixar para trás. Tudo aquilo que tira a possibilidade dos seus pés pisar no Santo do Santo. Tem que ser arrancado de você, tem que ser tirado, para que você possa sentir areia, para que você possa se sentir parte daquele ambiente, possa sentir e ver o que Deus tem para a tua vida e para que Deus ouça de fato a tua oração. Muitas pessoas falam: eu falo com Deus e Deus não me responde.
Aí você chega e conversa com a pessoa e pergunta, olha, como é que tá a tua vida? Eu tô traindo minha mulher. Eu bato na minha mulher. Aí você quer que Deus responda. Você não tá agindo com justiça, com retidão. Você tá agredindo uma vida. Ou você tá roubando, se você tá se prostituindo. Não é que Deus não te ame, mas tira a sandália para que o teu clamor ele venha chegar nos altos céus com um clamor bom, como um clamor suave na voz de Deus. Deus, ao contrário do que muitas religiões, muitas igrejas, que eu digo igreja, estrutura física, anda pregando, ele, uma graça, né? Uma falsa graça, que Deus te aceita do jeito que você é, venha não sei o quê. Deus não é assim, né? Deus não é bagunça, Deus é santo, e importa que seus filhos sejam santos. Então, essa fala de que não precisa mudar nada, que tudo Deus vai aceitando, é uma fala muito perigosa, porque ela vai de contra a santidade de Deus. Deus é tão santo, que Ele preferiu enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você, para pagar os nossos pecados, para que a gente pudesse ter o Espírito Santo do nosso lado, para nos convencer do pecado. O Espírito Santo, ele é o único que convence o homem do seu pecado. Então, você acha que Deus, na sua inteligência, na sua soberania, Ele precisaria enviar o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, se fosse para aceitar as coisas do jeito que são? Se não fosse para você tirar as sandálias, se não fosse para você renunciar àquilo que está te afastando de Deus? Seria contraditório, porque se é para aceitar todo mundo do jeito que está, então o sacrifício na cruz foi em vão. Então, a santidade, a santificação e viver de uma forma diferente do que o mundo vive seria em vão. Então, é vão orar, é vão jejuar, é vão buscar, é vão renunciar ao desejo da carne. Tudo isso é vão, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Eu não sei o que você precisa tirar da sua vida. Eu sei da minha. Eu sei o que eu preciso tirar todos os dias. O que eu preciso vencer, o que eu preciso falar não, o que eu preciso fingir que eu não tô vendo, fazer vista grossa e olhar só para Deus e não para as pessoas. Eu sei o que eu preciso renunciar todos os dias. Todos os dias eu preciso renunciar algo na minha vida para que Deus se aproxime de mim. Eu, Alaiane Balaia. E você deve saber o que você precisa renunciar. É uma amizade? É um relacionamento indigno? É um trabalho? Porque acredite em mim, tem trabalhos que estão aqui para te levar para o caminho do inferno. Porque a proposta do trabalho não é boa, não é para te edificar, é para te afastar de Deus. É uma amizade, enfim, senta, reflete, tira. Quando você tirar, você vai ver que Deus ele vai se aproximar de você. Porque Ele é santo. Ele é santo e importa que você que está buscando a presença dEle também busque a santidade. E esse vídeo vai ficar um pouco mais pequeno, porque o capítulo 3 tem várias lições aqui. E eu quero abordar todas, se possível, hoje. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal, continue seguindo a série. Que Deus te abençoe hoje e para sempre. Tchau!